Olá, pessoal. Você que fez a prova do concurso de Arapiraca, Alagoas, trago para você três questões da prova de matemática para professor de matemática, a parte específica com três questões da prova, a primeira, a segunda e a terceira, para a gente juntos fazer a resolução dessas três questões e entender. Porque, porque o gabarito de cada uma. Já foi lançado o gabarito preliminar da prova. Muita gente, pelo que eu vi, porque também fiz a prova, gostaram da prova, não foi tão difícil assim. Considerei a prova nível médio, embora fosse superior, mas para quem estudou mesmo, tanto português como matemática, a parte de legislação, da história de Arapiraca, ética, quem estudou afinco se deu muito bem, e também quem fez uma boa redação, que o tema não era muito difícil, consciência socioambiental, quem fez uma boa redação cumpriu as 25 linhas, o mínimo exigidas, e no máximo 30. Pode ainda encontrar esperança de ser um professor concursado do município de Arapiraca, certo? Então vamos lá para a primeira questão. Primeira questão, já de cara a gente já entende que ela é uma questão de conjuntos. E o seu enredo trata do seguinte: em uma, em uma empresa de tecnologia, 200 funcionários participaram de uma pesquisa sobre o uso de suas linguagens de programação. Python e Java. Verificou-se que 120 utilizavam Python, 100 utilizavam Java e 70 afirmaram usar ambas. A proporção de funcionários que não utilizam nenhuma das duas linguagens é representada por. Aí tem aqui as alternativas de A a D, como você pode estar vendo. Pronto. A princípio é uma questão que envolve tanto conjuntos como a ideia de proporção, onde é gerado um decimal que já por trás já tem já entendido a ideia de porcentagem, embora as alternativas não estejam em porcentagem, mas em números racionais decimais, certo? Então, a princípio, você teria que começar pela interseção desse conjunto, que era o 70. Começando pelo 70, que fica logo ao meio, deixa aqui inserir uma caixa de texto. Começando pelo 70, que ficaria logo ao meio, começava pelo 70, pela intersecção, certo? Deixa eu ajeitar aqui, professor, ajeitar aqui, professor não tem mesa digitalizadora. Aí, começando pelo 70, você tinha como encontrar quantos realmente usam Python e Java. Porque você perceba, quando você soma esses dados do primeiro grupo, considere o círculo verde a Python e o círculo azul a Java. Quando você soma, dá mais de 200 funcionários. Quando você faz a diferença da interseção, da interseção desses grupos, que é 70, os 120 dito na questão menos 70, a gente encontra 50, não é isso? E os 100 da Java menos 70, a gente encontra 30. E aqui a gente tem já uma noção de quantos realmente são que optaram pela programação Python e quem optou pela programação Java. Só que ele quer saber é isso aqui.
a proporção de funcionários que não utilizam nenhuma das duas linguagens. Logo, é o espaço que não deu para fazer o retângulo, mas é o espaço, mas é o número de pessoas que estão fora desses dois ciclos da interseção, que é o número de pessoas que não optaram por nenhuma. Então, como é que você faz para saber? Primeiro, o total é 200. Somando aqui os grupos da interseção, 50 mais 70 dá 120, com mais 30 a gente encontra 150. Quando você faz a subtração, você encontra como resultado 50. Esses 50 são as pessoas que não optaram por nenhuma das duas linguagens. Só que a resposta não é 50, certo? A resposta é você fazer a proporção desse dado em relação ao todo. Logo, quando você faz a proporção, vamos aqui fazer a proporção. Quando você faz a proporção logo em seguida, que é os 50 por 200, que é o total, você encontra como resultado 25 centésimos, quando você divide ou simplifica para ficar melhor. Quando você simplifica aqui, dois em cima, dois embaixo, simplificando, fica 25 por 100. E 25 por 100 em decimal é 25 centésimos. Então, aqui a alternativa correta seria a letra B. Alternativa correta para essa questão. Logo de cara, se você acertou, tá de parabéns, porque não era uma questão difícil. Não era uma questão difícil. Só requeria que você relembrasse esses dois conceitos. Já a segunda, que tratava de uma função algébrica, de uma função polinomial do terceiro grau, pedia onde x indica o número de máquinas em operação, uma das quantidades de máquinas possíveis que mantém um custo nulo, certo? O custo estava em função de x, o custo mensal de manutenção de um laboratório é modelado pela função polinomial, essa função x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, onde x indica o número de máquinas em operação. Uma das quantidades de máquinas possíveis que mantém o custo nulo. Se ele quer o número de máquinas que mantém um custo nulo, ele quer saber qual dessas quatro alternativas é a raiz da questão. É a raiz da equação, da função polinomial do terceiro grau. Quando você inicia com a letra A, quem teve essa sorte, e foi uma questão que já no início já dava como gabarito a letra A, por que a letra A? Veja só, quando você substitui o valor número 3 nas alternativas, na equação, por exemplo, na equação aqui descrita, eu vou até trazer ela para cá. Quando você substitui o valor número 3 nessa equação, você encontra o seguinte: 3 ao cubo, você encontra 3 ao cubo menos 6 vezes 3 ao quadrado mais 11 vezes 3 menos 6. Quem percebeu logo de cara percebeu que o 3 era uma dessas raízes. E a resposta do problema, que ele queria aqui a quantidade de máquinas possíveis que mantém o custo nulo. Aí, quando você faz as operações, 3 ao cubo vai dar 27, menos 3 ao quadrado dá 9,
9 vezes 6 vai dar 54. Mais 11 vezes 3 vai dar 33 menos 6. Quando você faz a operação, 27 menos 54 vai dar menos 54 negativo. Com mais 23, com mais 23 vai dar mais 6 positivo, porque o 27 é negativo e é menor e o 23 é maior. Vai dar 6 positivo e 6 menos 6 você encontra como um resultado zero. Então, a alternativa A era a alternativa correta sobre essa questão que mantém um resultado nulo, o custo nulo nessa equação. Já a última tratava de uma equação exponencial. Aqui já exige já um pouquinho do candidato, dele relembrar decomposição de números, propriedades de potenciação e assim diz. Em uma usina hidrelétrica, a pressão do reservatório de vapor é monitorada por sensores que registram seu aumento ao longo do tempo, conforme a função. Daqui a função P em função de T, que é igual a 2 vezes T elevado a meio T, certo? Em que P em função de T é a pressão em megapascais e T representa o tempo em horas. Quando a pressão atinge 162 megapascais, um alarme de segurança é acionado. O tempo necessário para que isso ocorra é igual a... Pronto. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai substituir esse valor no T em relação a P, que é a pressão em um instante T que a gente vai encontrar. Então, fazendo essa substituição, fazendo essa substituição no lugar do P em função do T, 162, quando você chegasse nesse patamar aqui, você teria que fatorar em fatores primos o 162. Quando você fatora esse número, você encontra as potências 3 a quarta vezes 2 igual, continuando a equação, vou aqui só copiar, igual a 2 vezes 3 elevado a meio t. Aqui você já poderia cortar esse 2 com esse 2 simplificando, e restaria na sua conta 3 a quarta igual a 3 meio t. Como as bases são iguais, você igualaria os expoentes. Igualando os expoentes, a gente tem que meio t, meio t igual a 4. Para ficar mais fácil, você sabe, acredito eu, que meio é a fração 1/2, não é isso? E aqui seria 1/2 de t. Isso igual a 4. E fração de uma quantidade, a gente tem o seguinte: 1/2 de t ficaria t sobre 2. Isso igual a 4. E passando 2 multiplicando para o outro lado, cruzando, por ser uma ideia de proporção e de equação, você encontraria o t igual a 8. E a resposta seria 8. 8, não me engano, é 8 horas
8 minutos. Não sei qual era a unidade de tempo que estava sendo utilizado. Em horas, isso, 8 horas. Após 8 horas que a pressão atingiria 162 megapascais. Essa era a alternativa, letra A. Então, já a princípio, o gabarito era B, A e A, das três primeiras questões de específico de professor de matemática do município de Arapiraca. Fico por aqui e até uma próxima, se Deus quiser, resolvendo questões da banca IBAN do município de Arapiraca para professor de matemática. Até a próxima.